Só aqueles que puderem, fiquem de pé em reverência à palavra. Quem tiver com criança, pode ficar sentado. Lucas, capítulo de número 17. Lucas, Evangelho de Lucas. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 26. Glória a Deus. Deixa eu ver se é isso. Sim. O tema dessa mensagem, irmãos, é: a sociedade está invertendo os valores de Deus. Lucas, capítulo de número 17, versículo de número 26, está escrito assim: assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comia, bebia, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas, no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Só até aí mesmo. Graças te damos, Jesus. Cremos que o Senhor há de se manifestar, que esse dia está mais próximo. Estamos vivendo os dias de Ló, os dias de Noé, e que a glória do Senhor há de resplandecer na vida daqueles que no Senhor creem. Nós cremos que a tua igreja receberá a recompensa e o seu galardão, Senhor. E nós esperamos por isso, Jesus. Que terrível está a terra, Senhor. Estamos vivendo os mesmos dias o qual o Senhor destruiu a todos. Enviou fogo a uma cidade, porque não suportava mais o pecado dela. Assim o Senhor vai se manifestar, e assim nós estamos vivendo. Na mesma época, Senhor, em tempos diferentes. Guarda os teus servos, conserva a tua igreja, num tempo tão difícil que vivemos, Senhor. Faz que ela permaneça firme e fiel, e dê testemunho, independente das circunstâncias ou situações, para que mesmo em meio a situações e tribulações, o nome do Senhor seja sempre glorificado em nós e exaltado. Graças te damos. Ilumina e traz a iluminação dessa palavra. Glorifica o teu nome no meio de nós, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Lucas capítulo 17, versículo 26. Irmãos, esse texto de Lucas nos traz a reflexão do que estamos vivendo hoje. Por isso o tema dessa mensagem é: a sociedade está invertendo os valores de Deus. Porque foi exatamente o que eles fizeram nos tempos de Noé e nos tempos de Ló. Eu queria que você pensasse comigo que hoje nós estamos vivendo no mesmo século a geração de Ló e a geração de Noé. Os tempos de Ló e os tempos de Noé.
Eu estava conversando com o diácono David e o cooperador Ari. E aí, de repente, me veio isso na mente, sabe, irmãos? Eu sei que é totalmente bíblico. É algo, muitas vezes, simples, mas que não paramos para pensar. Preste atenção que o dilúvio foi numa certa época. E o fogo foi em outra época. Tempos diferentes. Dilúvio, Deus destruiu tudo. No tempo de Sodoma, aquela cidade estava chamando a atenção de Deus e cheirando mal a sua narina por causa da pecaminosidade do coração dos homens que viviam lá. O que é que Deus faz? Deus destrói a cidade com fogo, mata aquelas pessoas, como também destruiu as pessoas do tempo de Noé, e eliminou, limpou a terra. Só que Deus fez isso em uma geração, em um século, numa época, e a época de Ló, Deus destruiu em outra geração, em outra época. Agora veja que as coisas estavam muito ruins. O pecado estava terrível. A Bíblia diz que Deus diz que o homem é mau desde a sua meninice, que o homem, as obras dos homens é má continuadamente. Deus diz a Noé porque que ele vai enviar o dilúvio. Noé, me arrependi de ter feito o homem. Se entristeci. O arrependimento de Deus não é o arrependimento que Deus fez e disse, não era para ter feito isso, eu não sabia que ia dar errado. Deus não pode ser pego de surpresa. Deus não se arrepende como nós faz isso, faz planos que acaba dando errado e nós diz, me arrependi de ter feito. Deus não. O arrependimento de Deus lá é tristeza. Deus se entristeceu, pesou no coração de Deus ele ter feito o homem. E ele diz a Noé, eu vou destruir a terra, porque a pecaminosidade do homem, do coração do homem está terrível. Eu não suporto mais. O homem é mau continuadamente, as suas obras é má continuadamente, os intentos, os pensamentos e as intenções do coração do homem é mau continuadamente. Eu não consigo ver nada de bom no coração desses homens. Eles são maus e eu vou ter que destruir a terra. E vou começar de você, Noé. Mas naquela época estava uma coisa terrível mesmo, inverter os valores de Deus mesmo. Abandonaram Deus. Todo tipo de pecado havia lá. Eu quero que você tenha isso em mente. Para que Deus destruísse aquela terra da forma que destruiu, é porque havia todo tipo de pecaminosidade. Tudo que você mais pensar, o homem ultrapassou todos os seus limites. Todos. Eles praticavam todo tipo de pecado. Deus não suportou aquilo. E disse a Noé que ia destruir a terra. E enviou o dilúvio e matou a todos. Assim houve outra época de outra destruição marcante. É interessante nós focar nisso, sempre estar lembrando disso, porque Lucas narra as duas histórias em um só livro, em um só capítulo. Ele fala das duas histórias ao mesmo tempo. Isso quer nos trazer uma reflexão. Mateus capítulo 24, versículo 28 narra só a história de Noé lá. Mateus 24, 28, como foi nos dias anteriores ao dilúvio? Já Lucas nos traz essas duas passagens, esses dois acontecimentos juntos, em uma só passagem. E isso nos traz uma reflexão, um entendimento que nos últimos tempos nós não ia viver só a época de Noé exclusivamente, ou só a época de Ló exclusivamente. Lucas está mostrando para nós, e o tempo que estamos vivendo, que hoje, no dia de hoje, nós estamos vivendo os dias de Noé e os dias de Ló juntos, ao mesmo tempo. Agora pensa comigo, se os dias de Noé foi terrível, pecaminoso, escuridão, muito ruim ao ponto de Deus destruir aquela nação, imagina se os dias de Ló, como nós mesmos sabemos, a depravação do homem, foi terrível, mas foi cada um na sua época. Imagina esses dois tempos, essas duas ações operando e andando junto. Eu vinha pensar o seguinte: é por isso que nós estamos vivendo e vendo e presenciando tanta depravação que não tem mais limite. Porque nós estamos vivendo ao mesmo tempo os dias de Noé e os dias de Ló juntos. E isso é fato, você sabe que é verdade isso.
Você sabe que tanto os dias de Noé chegou, como também os dias de Ló chegou. E eles estão operando junto. De uma forma terrível. Agora pense por isso, e o maior motivo pelo qual nós estamos vendo tanta invenção de valores, tanta pecaminosidade em meio à política, em meio à educação, em todos os sentidos, família, depravação total. Nós estamos vendo isso acontecer. Não respeita-se mais ninguém. Pecaminosidade, pecado, morte, incesto, nós estamos vendo isso como algo normal. Eu quero que você entenda, e eu sei que você consegue compreender isso, que nós estamos vivendo junto, em um só tempo. E eu fiquei pensando, enquanto meditava nisso, meu Deus, é pura verdade isso, Senhor. Nós estamos vivendo a época de Noé e a época de Ló juntos, Senhor. É por isso, Deus, porque se a época de Noé era ruim e a época de Ló era ruim, nós estamos vivendo as duas juntas. Por isso, essa época se torna pior. Nós estamos vivendo numa época pior do que a época de Noé e a época de Ló. Por quê? Porque elas estão operando junto. Na época de Noé foi aquela época, ele destruiu, passou. Na época de Ló foi aquela época. Outra época, Deus destruiu toda a terra, lá em Ló. Lembra? Noé, ele destruiu toda a terra. Ló, ele destruiu uma cidade, Sodoma e Gomorra. E nós estamos vivendo esses dois tempos juntos. Nós estamos vendo incesto como algo normal, poligamia como algo normal, bestialismo, ideologia de gênero, pedofilia como algo normal. Não era isso que acontecia lá? Era esse tipo de coisa que acontecia lá, irmãos. Já tinha bestialismo lá, sabia? Eles faziam, tinham relação com animais. Mas como assim, pastor? É só você ver os mandamentos de Deus na lei, em Levítico, você vai ver Deus dizendo: e não deitará a mulher com o animal. Não deitará o homem, não terá relação com o animal. Por que Deus escreveu? Porque aconteceu isso em outra época. Aleluia. Já acontecia bestialismo. Ideologia de gênero é o que mais tinha em Sodoma, hein? Ideologia, a cidade já era uma pecaminosidade, já apontava para uma ideologia a cidade, irmãos. Não era? Eles achavam isso normal, era ou não era? A cidade de lá era normal isso. Deitar homem com homem era normal. Lesbianismo era normal. Mulher com mulher deitar era normal. Estamos vivendo a época de Ló e de Noé operando em um só momento. Agora imagina, irmãos, essa é a época de se apegar a Deus, de ler a Bíblia, de estar ligado, de estar percebido. Você tem que estar percebido. Jesus vai voltar, vai, meu irmão, Jesus vai voltar. Mas nós não sabemos quando especificamente ele vai voltar. Possa ser que nossos filhos cresçam. E esse é o perigo do dia de Ló e o dia de Noé, meu irmão. Crianças crescendo numa época de Ló e numa época de Noé. Pensa comigo. Você tem que ter em mente isso. Os colégios estão repletos de imoralidade sexual, desrespeito, pornografia, droga. Os colégios. Eles vão estudar, meus filhos vão estudar, seus filhos vão estudar. Nós estamos vivendo essa época e está avançando. Tem projetos em Câmara, na Câmara, malignos para serem aprovados contra a família, desrespeitando um direito do pai. Projetos para entrar na sua casa e dizer o que seu filho pode fazer ainda menor, sem que você coloque um dedo de interferência. Você está entendendo por que nós estamos vivendo isso? Está entendendo por que isso é tão normal? Você entende por quê? Que às vezes você fica na televisão: meu Deus, que presidente maligno, como ele pode aprovar o aborto? Meu Deus, ele não tem coração, ele não sabe. Ele prende um bandido e não prende uma mulher que está matando uma criança.
Senhor. Está acontecendo, meu filho, que estamos vivendo os dias de Ló e os dias de Noé no mesmo século. Aleluia. Eles querem todo tipo de relacionamento sujo, pecaminoso, contrariando as verdades, os conceitos santos e verdadeiros de Deus. Eles não estão ligando se isso contraria a sua religião, pai. Eles não estão ligando se o pai é cristão ou não. Eles não querem saber disso. No nosso ponto de vista cristão, irmão, no ponto de vista cristão, no ponto de vista da Bíblia, esses comportamentos sexuais que não são aprovados por Deus, nós sabemos disso. Pessoas que dizem que tudo é relativo. Estamos vivendo um tempo do relativismo. Tudo é relativo. Muitos dizem isso para dar legalidade aos seus pecados. Isso é relativo. A Bíblia foi escrita em determinada cultura e nada disso aí serve para hoje, para nós hoje em dia. Nós estamos em outra visão, em outro ponto de vista acerca disso. Nós estamos vendo isso acontecer. Então isso abre uma porta para a relativização de toda a ética da Bíblia e de toda a moral bíblica baseada nas Escrituras. Está acontecendo isso. E é exatamente o que está acontecendo no mundo religioso. Hoje muitos líderes estão relativizando a Bíblia para legalizar as práticas que a Bíblia condena. Porque essa é a única forma que eles encontram para dizer que Deus ama os homossexuais. Só se ele dizer que tudo é relativo. Deus não ama o sexual. Essa é a única forma que eles encontram para dizer que não é pecado um homem casar com outro homem. E que a ideologia de gênero é normal. A única forma que eles encontram para fazer isso, relativizando, dizendo que tudo é relativo. Vai da época, vai da cultura e vai de como você pensa acerca do assunto. E que Deus ama, que Deus é amor. E Deus é muito bom para querer que alguém sofra. Então Deus quer que as pessoas sejam felizes, independente se a forma pelas quais elas vão serem felizes contraria os mandamentos de Deus, a palavra de Deus e as Escrituras de Deus. Não é assim que o povo de Noé vivia? O povo de Ló vivia exatamente da forma que estamos. Eles não queriam saber se o homossexualismo, se a ideologia de gênero, se deitar com homem contrariava a vontade de Deus. O que eles queriam saber é que isso fazia eles felizes. Aleluia, glória a Jesus. Não é o século que estamos vivendo, não, irmão, o século do prazer. O que importa é ser feliz. O que importa é que vai dar prazer. O que importa é que eu gosto. O que importa é o que é bom. O que importa é que vai me dar prazer. Eu não quero saber se o que Deus pensa, o que a Bíblia pensa, os direitos éticos de Deus. Eu não estou nem aí se contraria os mandamentos de Deus, a palavra de Deus, as Escrituras. Eu quero saber que eu quero ser feliz. Porque afinal, é isso que eles dizem. Tudo é relativo. Tem que ver o tempo que foi escrito, a cultura que eles viviam. Então isso aí que está escrito na Bíblia hoje não é mais para os dias de hoje. Porque quando você pega um texto e faz isso, diz que é relativo, dependente da cultura e da visão que você vê. Então isso faz que a Bíblia não seja mais atual para os dias de hoje. Porque a nossa cultura é diferente. Então logo a Bíblia precisa ser atualizada. Recentemente nós vimos, não foi? Um herege. Entendeu? Começa daí, irmãos. Tudo é relativo, então vai da cultura que nós vivemos uma cultura diferente, então veio a ideia. Vamos atualizar a Bíblia. Para que a Bíblia se conforme à cultura. A Bíblia se conforme às pessoas e ao mundo. Quando foi que nós vimos isso acontecer? Estamos vendo no tempo de hoje.
Não é a Bíblia que influencia mais não a cultura. É a cultura que influencia a Bíblia. Para eles. Não é a palavra de Deus, mas que influencia um rei, influencia um reino, influencia uma cidade, não. É a influência maligna, a ideologia maligna, a cultura maligna que tem que influenciar a Bíblia. Então, a Bíblia tem que ser atualizada por causa deles. Porque vivemos em uma cultura e em uma sociedade totalmente diferente. Meus irmãos, essa é a verdade da Bíblia. Essa não é a verdade da Bíblia. Essa não é a verdade de Deus. Essa não é a verdade de Cristo. Isso contraria a Bíblia. Isso fere a suficiência da Bíblia, a inerrância da Bíblia. A atualidade da Bíblia. Por quê? Se a Bíblia precisar ser atualizada, e tudo é relativo, então a Bíblia não é suficiente, nem inerrante, porque isso coloca validade na palavra de Deus. E é o que eles fizeram. E ao mesmo tempo atinge o caráter do próprio Deus, dizendo que Deus falhou, usando homens para escrever um livro que ia só ter validade para aquela época. E que esses ensinamentos não seriam eternos, válidos para toda geração. Mas essa ideia, essa interpretação está errada, equivocada, porque Jesus falou: o homem passará, a terra passará, mas as minhas palavras nunca hão de passar. Aleluia. Glória a Deus. Está errada. Nós não cremos assim. Meu irmão, como é possível tanta barganhada, tanto pecado, tanta pressão para distorcer a Bíblia, os valores éticos de Deus, entrar dentro da família cristã, seja ela o que for, e destruir, devassar com a família. Irmãos, eu acabei de descrever aqui o pensamento da grande parte da sociedade, incluindo ateus, cientistas, ricos, pobres, estudiosos, famosos e até pessoas que se dizem serem crentes, papas, teólogos, por terem a mente deles na oficina de Satanás. Eles tentam de toda forma, se vocês perceberem o que está acontecendo, fique ligado, de toda forma diminuir o valor da Bíblia, das Escrituras, da palavra de Deus, mostrar para a sociedade que esse livro não é tão relevante assim, que o homem pode conseguir ser feliz da forma que ele quer, sem precisar desse livro da Bíblia, sem precisar conhecer esse livro, crer nesse livro, caminhar através desse livro. O mundo, a ideologia, a cultura aponta para isso, ensina o homem isso. Então cresce a venda de livros de autoajuda, de livros de ateu satanista, por causa desse pensamento anti-Deus e antibíblico. Olhe, pesquise a venda de livros de autoajuda no Brasil inteiro. Agora, irmãos, com todas essas tentativas de tentar inibir, diminuir, desvalorizar a credibilidade da Bíblia, a atualidade da Bíblia, a suficiência da Bíblia, eles falharam e continuam falhando, porque a Bíblia ainda é o livro mais vendido, ainda é o livro mais lido, ainda é a religião cristã que mais cresce no mundo inteiro. Deus não falhou, Deus é perfeito, Deus mantém a sua obra. Glória a Deus. Deus mantém a sua obra, mantém a sua palavra, como Jesus falou: passarás os céus e a terra, vai passar tudo, mas as minhas palavras não vai passar, não vai passar. Deus com sinais e prodígios. Então entra a ciência no meio. Em Deus é uma ciência, coloca a ciência acima de Deus, diz que a ciência é onisciente, onipotente. Eles dão essa moral à ciência, esse poder a ela. Sabe o que é que Deus está fazendo? Se você prestar atenção, irmãos, por nós estar vivendo a época de Noé, que comia, vendia, plantava, inversão de valores, ideologia de gênero, pecaminosidade, a época de Noé é de Ló junto. Então os ateus aproveitam disso. Então os cientistas
satanistas, ateus, aproveitam disso para tirar Deus da jogada, como teve um, esqueci o nome dele agora. Sabe o que é que Deus faz? Deus, com sinais e prodígios, sempre está colocando e humilhando e mostrando à sociedade que Deus, que ela não pode resolver, que a ciência não pode resolver os problemas da sociedade, porque isso quem faz é Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Deus sempre está mostrando, sempre com prodígios e sinais, humilhando a ciência num certo ponto. Eu vou explicar que ela não pode resolver os problemas da sociedade, porque isso quem faz é Deus. De uma certa forma, mostrando que ela não é onipotente, não é onisciente, não é onipresente, que todas as descobertas dela não foi pela sabedoria dela, mas pela sabedoria da mente de Deus. Para que a cura de determinada doença, segundo o próprio Deus, viesse a ser descoberta. Irmãos, com isso, eu não estou dizendo que a ciência é ruim, que não tem homem inteligentíssimo na ciência. Ao contrário, tem homens de mente brilhante na própria ciência. A ciência é boa através do estudo dela e do empenho dela e do homem em estudar ela, mas Deus usa isso, esses homens, em algum determinado momento, como um instrumento na revelação do seu poder em descobertas de curas miraculosas. Para quê? Para determinadas doenças. Então a mão de Deus é quem age a favor de qualquer cura que venha a ser descoberta através da ciência. O homem só é um instrumento, Deus é o autor de tudo. Glória a Deus. Sabe por que eu estou dizendo isso? Muitas curas a ciência descobriu, graças a Deus. Graças a Deus mesmo, porque sem Deus ela não descobriria e evitou que mais morte acontecesse. Eu penso assim, sabe por quê? Eu estou dizendo que a ciência não trabalha sem o poder divino de Deus. Qualquer descoberta de cura foi a mão de Deus através do homem. A glória é para Deus. Aleluia. Por que eu estou dizendo isso? Porque o homem não tem poder para fazer isso. A Bíblia nos diz que Deus é quem fere e Deus é quem sara. Eu mato e eu faço viver. Eu vou te fazer uma pergunta. Se a Bíblia diz que Deus é quem fere e Ele é quem sara, com todas as pragas e epidemias e pestes que surgiram, o que é que Deus está fazendo? Ferindo. Deus está ferindo as nações. Então só Ele pode sarar. Aleluia. Glória a Deus. Ele está dizendo aqui: eu é quem firo e eu é quem saro. Deus está ferindo as nações com pestes, com doenças, ebola, AIDS, tudo que surgiu. É juízo de Deus em ferir uma nação ímpia e pecadora. O que é que Deus faz? Só Ele pode sarar. É o que a Bíblia diz. Então, se Deus é quem fere e Ele é quem sara, nós entendemos e sabemos que todas as pestes, epidemias, todos os vírus, AIDS, câncer, AIDS, todas as doenças que surgiram nos últimos anos, sabemos que há a cumprição das Escrituras, praga que Deus permitiu que viesse como forma de juízo para a humanidade. Então Deus é quem fere a terra com essas pragas e continua ferindo. O coronavírus é uma prova disso. Então aprendemos que Deus é quem envia as pragas, decreta pandemias como essas doenças. Como ele faz isso? Ele está ferindo a terra. Quando ele faz isso, ele está ferindo a terra. E não é correto. Então, ele está ferindo a terra. Não é correto pensar que isso veio através do homem. Deuteronômio capítulo 32, versículo 29, está escrito: eu mato e eu faço viver. Eu firo e eu saro, diz o Senhor. Agora, é curioso que o homem, na sua ideia, como já foi dito aqui, de tentar diminuir, em querer apresentar a Bíblia como um simples livro, e não como a palavra viva de Deus, poderosa, eterna, inerrante, atual, suficiente, eles tentam distorcê-la, e de todas as formas para ver se consegue encaixar ela, as suas ideias humanas e carnais.
ao relativismo. E tudo isso faz o homem achar que pode viver de qualquer forma, que pode fazer o que quer, que não necessita da Bíblia, das Escrituras, da palavra de Deus. Logo, não precisa também de Deus, como o povo de Noé. E o povo de Ló, eles achavam que podia fazer o que quiser, sem interferência divina. Eles achavam que podia desafiar Deus com seus pecados e ficar por isso mesmo. Já havia pecados terríveis lá. Já cometiam bestialismo, já cometiam lesbianismo, já cometiam homossexualismo, já havia pedofilia. Então isso era normal para eles. Para eles, a palavra de Deus na boca de Noé não tinha relevância alguma. O que Noé falava não tinha relevância. A lei de Deus, os mandamentos de Deus na boca de Noé não tinha relevância. A palavra de Deus na boca de Ló não tinha relevância. Agora para comigo, pensa, para que fique mais claro que estamos vivendo esse dia. Não é a realidade de hoje, não? Nós estamos vivendo esse tempo que você prega para pessoas que não estão nem aí, não querem nem saber, não querem ouvir, não dão ênfase nem importância alguma à palavra de Deus que você está ensinando. Para ela, não importa se é a verdade de Deus, se é o Evangelho de Cristo, para ela, isso não importa. Então, aí você prega para ela que ela está em pecado, que ela precisa se arrepender, como Noé fez com seus genros, que a vida que ela está vivendo contraria os princípios santos bíblicos e éticos de Deus, que o resultado do pecado dela pode causar morte física e espiritual eterna. Sabe o que acontece? Você é taxado de uma pessoa julgadora, uma pessoa que gosta de julgar os outros, que quer ser melhor do que os outros, que só você tem Deus. Você é taxado de uma pessoa chata, chama-nos de radical, lunático, fanático, mentes fechadas, para acreditar tanto, se apegar tanto assim em uma história de um simples livro. Você não tem escutado isso não, porque o que eu mais tenho escutado é isso, fanático. Você é fanático. Você é mente fechada, irmão. Abra a mente, vá. Você apegando a um livro assim. Você precisa abrir a mente, rapaz, para coisas melhores. Você é lunático. Você é radical. Você é mente fechada. E você, por que essa mente fechada? Para acreditar tanto, se apegar tanto assim na história de um simples livro. Então elas não vão a Deus, não se arrependem, mas ainda por cima passa a odiar você, passa a não querer ouvir você mais de forma nenhuma. Mas para ela você se tornou uma pessoa antipática e insignificante. Foi o que aconteceu na época de Noé. Eu fui chamado de lunático, irmãos, de doido. Eu fui mandar uma mensagem para um colega de trabalho foi encarregado meu. Sabe qual foi a resposta dele? Eu mandei até para o irmão dele, ele ficou. Sabe qual foi a resposta do rapaz para mim? Deixa de enjoo, rapaz. Você parece que é doido. Eu não quero saber desse evangelho não, meu irmão. Olha, sabe de uma? Eu vou bloquear você. Pronto, acabou. Me bloqueou. Me xingou ainda, viu? Eu não vou falar isso aqui. Me xingou. Vai pra... Pô! Bloqueou. Estamos passando por isso. Inversão de valores. Estava hoje no trabalho, rapaz, eu vou dizer, eu preparei essa mensagem antes de ouvir isso. Aí só fez me confirmar, disse, é Deus. É, essa mensagem mesmo. Estamos vivendo isso. Estava pregando com o rapaz, ele começou a falar de político e tal, que votou em Haddad. Eu disse, olha, é o seguinte, você votou em Haddad, votei. Não, se o senhor sabe as ideias dele, as ideologias dele. Então, o primeiro pergunta, o senhor é pai? Sou. Que bom. O senhor já é neto? Sou neto. Pronto, então ele queria colocar direito para as crianças entrar no banheiro unissex dentro dos colégios. Menino e menina fazendo as necessidades, vendo um as partes dos outros. Ele também queria dar o direito a filhos menores a trocar o gênero sem permissão do pai. Ele tem essa ideia. O que, é que você acha? Não estou nem aí para isso. Mas como o senhor não está nem aí? O senhor é pai? Ah, irmãos, tem um irmão lá que não dá testemunho não. É um ímpio.
Sabe o que ele disse para mim? O irmão está certo mesmo, rapaz. Tem que ser assim mesmo, tem que falar, viver dessa forma, mesmo pecando e dizendo que é Deus. O certo é o errado e o errado é o certo. Troca de valores. Estamos vivendo essa época. O motorista que eu trabalho lá, meu Deus, o que é isso? Eu acabei de dizer para ele que o cara é um satânico, que o cara tem uma ideia satânica. Ele disse que era neto, mas ele disse que não importava com isso, e que votei e votava de novo. Fazer o quê? Época de Noé. É fato, irmãos, isso. Estamos vivendo os dias de Noé, os dias de Ló. Talvez eles pensassem dessa mesma forma. A palavra de Deus para você, a palavra de Deus é para você, Noé, não é para nós. Não é para nós, é para você. Tem relevância para você, mas não tem relevância para nós. Para nós, Noé, essa palavra não tem relevância alguma. Essa é a nossa cidade, Ló, Gomorra. Aqui nós podemos fazer o que quiser. Aqui, para nós, tudo é permitido. Nós pode fazer o que quiser. Ter 2 mulheres, ter 3 mulheres, se relacionar mulher com mulher, homem com homem, beber, se embriagar, praticar todo tipo de ato imoral. Na época de hoje, você fala para alguém, ela não gosta. Você prega para alguém que os dias de Noé, os dias de Ló, está acontecendo, mas ela não pode zombar de Deus. Ela não pode achar que pode pecar livremente sem a intervenção do divino. Deus vai cobrar. Ela não está nem aí. Eu gosto de Gomorra. Aqui tudo é permitido. Aqui tudo pode. Então, além de praticar, elas apoiam tudo que é imoral, tudo que é errado. E troca o certo pelo errado. Irmãos, a poligamia hoje, onde nós vivemos, é algo normal, como também era algo normal nos dias de Noé. Hoje em dia vivemos também essa época. O homem pode ter quantas mulheres quiser, essa não é, mas a poligamia sempre foi e sempre vai ser reprovada por Deus. Poligamia é o homem achar que pode ter 1, 2, 3 mulheres e casar com todas elas. É normal no nosso país. Adultério isso, junto com poligamia, mas normal. Só que nós sabemos que Deus reprova isso, porque o matrimônio é santo. O matrimônio é honrado, é criado por Deus. Ele é quem criou. O casamento é monogâmico. E o homem é sua mulher, e mais tem uma outra, e a mulher é seu esposo, e mais tem um outro. Quase que não saí. O casamento, irmãos, não faz parte da poligamia. É monogâmico. O homem não pode ter mais de uma mulher. A mulher não pode ter mais de um marido. Deus criou o homem para a sua mulher. Deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e unirá a sua mulher, a sua esposa, e ambos se tornarão uma só carne. Acabou-se isso. Não tem esse negócio mais. O homem pode fazer o que quiser. O homem pode adulterar, pode ter quantas mulheres quiser. Esse foi o maior problema nos dias de Noé. Foi achar que podia viver sem Deus. O homem mostrou essa realidade. Deus mostrou que sem ele não havia vida para o homem, não havia esperança para o homem, não havia salvação para o homem, não há paz para o homem, não há eternidade para o homem, que o homem não pode se sustentar por si só, o homem não depende dele. A vida do homem não está na mão dele, não pertence a ele, não veio dele e nem permanece nele, se ele não reconhecer o dono da vida e o fôlego da vida que Deus o deu. Porque, irmãos, não há vida fora de Deus e longe de Deus também não há. Preste atenção, irmãos, que esses foram os piores pecados da época de Noé e está sendo os piores pecados da época de hoje. Poligamia como algo normal.
não se dá valor mais ao casamento monogâmico, que é o honrado, o preparado, escolhido, criado por Deus. Tudo virou normal, tudo é relativo, época de Noé. E o pior pecado foi o homem achar que ele podia viver sem Deus, que ele podia ser feliz sem Deus. Deus mostrou ao homem, escute, preste bem atenção nisso. Deus mostrou ao homem que ele não pode viver sem Deus, que ele não tem vida sem Deus, que não há esperança para ele sem Deus, que não há salvação, não há paz para o homem, não há eternidade para o homem, não há sustentação para o homem, se ele não tiver em Deus. Aleluia. A vida do homem não está na mão dele, não depende dele, não pertence a ele, não veio dele e nem vai permanecer com ele, porque ele não é o dono da vida. Se ele não reconhecer o dono do fôlego que está dentro dele, que Deus o deu. Isso também foi o problema das pessoas da época de Ló. Em Sodoma e Gomorra, elas acharam que podiam fazer o que quisessem. Elas ultrapassaram todos os limites, se tornando as pessoas mais depravadas e imorais daquela época. Imagina o nível que chegou aquelas pessoas, irmãos. Elas se tornaram, sim, as pessoas mais depravadas e mais imorais da época. Qual é a prova disso, pastor? Foi a única cidade que Deus enviou fogo e enxofre e exterminou, do menor até o maior. Não havia outra cidade semelhante a ela de tanta pecaminosidade. Lá, irmãos, as pessoas eram depravadas, devassas, imorais, naquela época, de modo que tudo era permitido lá, não tinha limite para elas, ao ponto, irmão, do texto afirmar, para deixar bem claro o nível da pecaminosidade que havia naquela cidade, diz que eles queriam ter relações sexuais com os próprios anjos. Que Deus enviou aquela cidade para derramar o juízo sobre aquela terra. Irmãos, a coisa estava tão feia, mas tão feia, que quando Ló chegou lá, eles bateram na casa de Ló, dizendo: vai Ló, bota para fora, bota os homens que entraram aí, porque nós queremos abusar deles. Estamos vivendo esse tempo. Abuso sexual normal. Sabe o que é que... Eu não sei se você entendeu. A Globo, pode pesquisar depois, viu? Está querendo colocar um pedófilo como alguém que é doente, não mais como um criminoso. Ainda passa um doutor ainda dizendo: que tipo de doença é esse, doutor? Ele começa a explicar que é um distúrbio na mente e tal, mas que ele é doente, ele não é um criminoso, entendeu? O cara que comete pedofilia, que estupra uma criança, ele não é mais um criminoso, ele está doente e precisa ser tratado. O problema dele não é a cadeia, tem que ser tratado com todas as regalias, porque ele não é criminoso. Você está entendendo? Troca de valores. Como é que pode isso? Que absurdo é esse, irmãos? Eles não quiseram viver para a glória de Deus, irmãos. Agora, eles não quiseram viver para o propósito de Deus. Da mesma forma que fizeram o povo de Noé, da mesma forma que Deus matou o povo de Noé, Deus exterminou o povo de Sodoma e Gomorra, mostrando que não há vida fora dele, não há esperança fora dele, não há salvação fora dele, não há vida eterna fora dele. Deus extermina. A única coisa que restou para eles foi a morte, porque eles rejeitaram a vida, e a vida é Deus. E se a vida está em Cristo, a vida é o próprio Cristo. Ele disse: eu sou a vida. Eles rejeitam a vida. Foi o que aquelas pessoas fizeram. Eles rejeitaram Deus, e rejeitando Deus, rejeitaram a vida. Então o que sobrou para elas foi a morte. Agora, é exatamente o pensamento das pessoas que hoje
de hoje, elas pensam da mesma forma, que podem e são livres para fazer o que quiserem com seus corpos, praticar todo tipo de ato sexual sem restrição alguma. Então nós estamos vivendo junto, em um tempo, em um século, nós estamos vendo tanta depravação, porque perceba que a época de Noé foi uma e a época de Ló foi outra, mas estamos vivendo em uma época pior do que a de Noé, falando dela só, e da de Ló, apontando só para ela. Por quê, pastor? Porque estamos vivendo os tempos de Ló e os tempos de Noé juntos, no mesmo tempo, no mesmo século. Não esqueça disso. Você está vivendo os dias de Ló e os dias de Noé junto, no mesmo tempo, no mesmo século. E isso, irmãos, por nós estar vivendo o dia de Noé e o dia de Ló junto no mesmo século, explica a praia da nudez, onde todo mundo vai despido, vendo a nudez um do outro. Era normal lá em Sodoma e Gomorra. Era normal. Isso explica a ideologia de gênero normal. Isso explica a mídia querer colocar um pedófilo, um criminoso, como alguém doente. Isso explica a normalização de casais homossexuais do mesmo sexo poderem casar normalmente. Você entendeu? Sem haver problema algum. Isso explica o lesbianismo ser algo tão normal na sociedade que vivemos. Isso explica o adultério, o divórcio ser incentivado, ensinado, apoiado como algo bom, normal na sociedade que vivemos. Explica. Por que, pastor, está acontecendo isso, tudo isso? Porque é o país que vivemos. Por que está acontecendo? Por que isso se tornou normal? Pedofilia é um crime, não é mais, é doença. Troca de valores. O pedófilo não é mais um criminoso, é um doente. É normal homem com homem casar. Sodoma e Gomorra. É normal lesbianismo. Sodoma e Gomorra. Isso é tudo normal. A sociedade apoia isso. E isso explica porque tanta rejeição também com a palavra de Deus. Você entendeu, irmão? Porque que eu e você está sendo tão rejeitado, está sendo tão afastado, está sendo tão taxado de herege, de radical, de religioso, de lunático, de fanático, porque estamos vivendo a época de Noé. Rejeitaram o velho, chamaram de louco, não deram ênfase à mensagem dele. Rejeitaram Ló, não deram ênfase à mensagem dele. Você entende? Tanto para o lado do pecado, irmãos, como ideologia, como práticas imorais, como a força, o ensino, o incentivo para o divórcio, para o adultério, como também a rejeição da palavra de Deus. É porque estamos vivendo esses dois tempos juntos. Por isso que a palavra de Deus é tão rejeitada. Porque esse é o motivo porque há tanta zombaria, porque há tanta incredulidade. Noé só creu ele e 8 pessoas. Porque tanta depravação moral, desrespeitosa dentro dos lares. Pai que não respeita mais filho, filho que não respeita mais pai, pai que xinga, humilha filho, esculacha, filho que xinga, humilha pai, esculacha. Estamos vivendo a época de Ló e de Noé. Abra os olhos para isso. É o tempo de nós ser verdadeiros Noés na terra. Andar na contramão, pregar independente de tempo ou fora de tempo. Não se corromper com essa corrupção. E tentar fazer de tudo, irmãos, para fazer o que Noé fez também, colocar nossos filhos na arca. Ô Noé guerreiro, tanta depravação, tanta troca de valores, tanta imoralidade, tanta incredulidade. O homem permaneceu crendo, ensinando a família a amar a Deus e guardar a sua palavra. Esse é a nossa missão, irmãos, porque a terra está manchada de
sangue. As coisas estão terríveis. Como pode? Eu fiquei sem acreditar. Um pedófilo sentido como um homem doente. Um criminoso daquele, uma mente podre e suja. Ser tratado como um doente acabou, irmãos. Estamos vivendo na época de Ló e de Noé junto. Troca de valores. Estamos invertendo os valores de Deus. E com tudo isso, com essa avalanche de pecaminosidade, espreme o cristão. Desfaz do cristão. E nega a palavra que está na boca do cristão. Faz pouco caso. Então há tanta zombaria com a palavra de Deus. Eu sou vítima, eu creio que você é também. Zomba, tanta incredulidade. Você prega para o cara, diz a ele: Deus, esse pecado, Deus destruiu uma cidade inteira por causa desse ato aí. Deus enviou dilúvio por causa desse pecado. Ei, vem cá, será que Deus mudou? O que você faz? Faz você pensar que Deus, o mesmo Deus que enviou um juízo naquela época, não pode enviar um juízo para você hoje, não pode te fulminar hoje, tirar o espírito de você cair duro. Ainda assim eles não creem. Estamos vivendo essa época, mas não respeitam, os pais não são mais respeitados nos seus lares. Os valores das famílias estão sendo afetados, irmãos. Fique ligado nisso. Leis satânicas estão sendo criadas por homem para dar legalidade, entrar dentro da sua casa, ensinar o seu filho, incentivar ao seu filho que ele pode e deve se sentir livre e à vontade para mudar de gênero, se essa for a vontade dele, independente da opinião dos pais acerca do assunto. Ele é quem decide, mesmo sendo menor de idade. Temos que estar ligado com isso, irmãos. Nós temos que ser verdadeiros Noés na sociedade que vivemos, irmãos. Temos que ser santos, íntegros, justos, guardar a nossa casa como a águia faz com o seu ninho no alto. Os nossos filhos no alto, para que os gaviões não estejam rodeando perto. Banheiros unissex nas escolas, ou seja, uma menina entrar no mesmo banheiro do menino e ambos poderem se verem normalmente e as suas partes sexuais sem que haja problema algum nisso. Então, o que nós estamos vendo é uma sociedade, irmãos, que estão invertendo os valores de Deus. Você ainda tem dúvida disso? Aquilo que devia ser rejeitado está sendo aplaudido, e aquilo que está sendo aplaudido devia ser rejeitado. Meu Deus do céu, o que está acontecendo? Aquilo que o homem devia rejeitar, lutar pela sua família, pelo seu direito, pela sua casa, pelos seus filhos, está sendo aplaudido. Como o amado irmão Diego até falou de um homem que fez atrocidades e hoje usa a camisa dele. Coloca como um símbolo, aplaudindo o homem. Ele devia ser rejeitado. Não é de hoje. Troca de valores. Tem pessoas que admiram Hitler. Sabia disso? Fãs, tem pessoas fãs dele. Aquilo que devia ser rejeitado está sendo aplaudido. E o que devia ser aplaudido está sendo rejeitado. Estamos vivendo nessa época. Sabe por quê? Isso, irmãos, o dia de Noé chegou e o de Ló também. Isso aponta para um evento que muitos estão desapercebidos: a volta do Filho de Deus. Tudo isso que está acontecendo, não falta mais nada. Não diz para mim que falta mais nada, senão a manifestação do homem do pecado. Não falta mais nada, não falta. O pedófilo é agora um doente. Não falta mais nada. A trocas de valores está aí, homossexualidade, lesbianismo, bestialismo, todas as coisas estão acontecendo. A desvalorização do casamento, a valorização do adultério, do divórcio.
apesar de nós entender a época que Noé viveu, mas para Noé foi muito ruim, sim, que ele estava só lá, mas foi só a época de Ló, ou dele lá. Já para nós, temos que suportar e viver com a época de Noé e a de Ló, operando junto, no mesmo tempo. É pesado isso, e vai piorar, mas é bom que você tenha essa perspectiva na mente. É bom que você hoje saia daqui com essa visão, irmãos. O porquê disso? O porquê que a França, que tanta coisa está sendo normalizada, aborto normalizado, legalizado, matam, maconha e tantas as coisas, irmãos. Porque estamos vivendo na época da depravação, na época das ideologias satânicas, das culturas que influenciam o povo a pecarem contra Deus, se afastarem de Deus. Mas Jesus deu um aviso a elas. Você pode ler comigo? 26. Assim como foi nos dias de Ló, será também nos dias do Filho do Homem. Comia, bebia, casava, dava-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E veio o dilúvio, destruiu a todos. Oh, irmãos, um homem fiel viveu essa época, o nome dele é Noé. Essa é a época de você ser fiel, orar pela sua família e interceder. Orar pela sua igreja, crer, ser crente, fiel, não se misturar, cuidado, está em todo lugar, está no seu trabalho, a corrupção, a ideologia, a incentivação, estamos arrodeados desse tipo de ideologias, de pessoas, estamos arrodeados, nós não podemos piscar o olho, irmãos, não pode turbiar, é o momento do crente bater continência a Deus. Uma chaque nessa terra, porque os dias são maus e a terra está de luto. Mas vai haver um ai para essas pessoas. Irmãos, escute, elas só fizeram isso, tem um aviso para elas. Você que crê está seguro, você que crê a arca está aberta, mas para aqueles que vivem e continuam vivendo e praticando esses atos, apoiando, porque a Bíblia diz que Deus vai julgar tanto quem faz quanto quem apoia esse sistema. Tem gente que fica em cima do muro, sabe? Mas apoia o sistema. Deus vai julgar também. Porque é tão culpado quanto eles. Porque não tem uma posição. O crente tem que ter uma posição independente. Que venha uma espada no pescoço, que venha cadeia, que venha morte. Nós temos uma posição. O quê? A nossa posição, a nossa regra de fé, a nossa conduta não é a ideologia, não é a cultura, é a santa palavra de Deus. Aleluia, glória a Jesus. Glória a Deus. É dela que nós confiamos. E dela viveremos, porque Jesus disse, aquele que por mim se alimentar, por mim viverá. Aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Não há vida fora de Jesus, não há vida fora dele, não há esperança fora dele, não há salvação fora dele. Arrependa-se, deixe essa ideologia. Você que está me ouvindo, deixe esse sistema, pare de apoiar essa cultura mundana, anti-Deus, satânica, antibíblica, e volte para Deus antes que o dilúvio te ponha de surpresa. Seja tarde demais. Essa palavra aqui é direção para o ímpio que vai me assistir. Meu Deus, que realidade veio a nós essa noite. É o que estamos vivendo, irmãos. Esse é o meu dever bíblico, de homem de Deus, alertar os pais, os servos, as servas, as mães, os homens de Deus, estarem ligados que estamos vivendo os dois juntos, ao mesmo tempo. É por isso, pastor, aquilo, é por isso, aquela lei, é por isso, porque estamos vivendo os dois tempos juntos. Por isso que está tão normalizado a criminalidade, tanta coisa, tanta barganhada, irmãos, está se normalizando tudo. Mas Jesus disse
Eles fizeram isso, sabe, irmãos? Eles cometeram incesto, eles cometeram bestialismo, eles cometeram homossexualismo, eles cometeram pedofilia, eles cometeram, irmãos, pecados terríveis, até um dia em que Deus colocou Noé na arca. Foi até ali foi o basta de Deus. Sim, vocês pecaram, até o dia em que Deus disse basta. Porque no dia em que Noé entrou na arca, acabou para o homem. Tentou viver sem Deus, Noé avisou, a vida está em Deus. A arca é a esperança, a arca salva. Preferiram essa ideologia futura ante Deus. É bom, Noé. Sodoma é a nossa cidade, Ló. Lembra os 2 genros de Ló? Grande reário da cara de Ló. Representa também a sociedade de hoje. Ló disse, vamos, sai, Deus vai enviar fogo. Ah, que nada, Ló. Cidade é muito boa. Nós temos tudo aqui. É bem assim que as pessoas pensam. O pecado é muito bom, prazeroso demais, para eu abandonar ele. Então vai ter que provar o juízo divino de Deus que está vindo sobre essa terra. Porque da mesma forma que o homem está preparado para negar Deus, para rejeitar Deus e apoiar o mundo, a ideologia do mundo, a cultura do mundo e o pecado do mundo, ele tem que estar pronto e preparado para enfrentar a ira do Cordeiro de Deus. Ele não está. Ele não está. Isso aponta, irmãos, para a volta de Jesus. Não vai durar muito tempo mais, até que ele volte, até que o anticristo se levante, porque esse seria um dos maiores sinais do fim dos tempos. Jesus mostrou para nós que esse é um sinal. Que sinal? Os dias de Ló. Vai ser um sinal da minha volta. Quando tiver acontecendo os dias de Ló e os dias de Noé, juntos, operando na mesma época e no mesmo século, ao mesmo tempo, prepare que eu estou às portas. Quando os dias de Ló, meu filho, preste atenção em uma coisa. Jesus, quando, olha os sinais, quando os dias de Ló e os dias de Noé estiver sendo normalizados, preste atenção nisso, isso é culminante cabal, para que você possa entender isso. Quando os dias de Ló e os dias de Noé chegarem e estiverem sendo normalizados na sociedade que vivemos, como eram normalizados na época de Ló e de Noé, eu estou voltando. Glória a Deus. Eu estou voltando. Meu filho, quando tudo estiver normal, quando tudo for normal, quando tudo for relativo, na época que vocês estão vivendo, prepare, porque foi assim que aconteceu na época de Ló, foi assim que aconteceu na época de Noé, e eu destruí com água, destruí com fogo, e mais uma vez enviarei fogo para essa terra. Aleluia. E consumirei o ímpio na minha ira, diz o Senhor. Irmãos, é tempo de quem é crente ser mais crente. Essa é a época daquele que é limpo, santo, santifica mais. Essa é a época daquele que é puro, se purifica mais. Porque o que é santo santifica mais, o que é sujo, suje-se mais. Olha lá, na época de Ló, eles preferiram sujar mais, irmão, se afastar mais. Estamos vivendo uma época assim, que as pessoas preferem sujar mais do que santificar mais. Nós não somos esse povo, não. Nós somos a amada do Cordeiro, o povo escolhido, o povo santificado, justificados mediante a fé. Nós temos paz com Deus, e essa paz reina no nosso interior. Nós somos o povo que dá testemunho de Cristo aqui na terra. Nós somos o Noé de Deus. Nós somos o Noé de Deus e temos que ser, temos que representar. Noé não quis saber de cultura, de ideologia, de pecaminosidade. Eu não quero saber. O que prevalece para mim é a palavra que vem da boca de Deus.
para mim é o que vale. Eu não quero saber das ideias de vocês. Para mim não importa. O que importa é o que Deus fala. E Deus falou que vai enviar. E eu creio que Ele vai enviar o juízo sobre a terra. E creu Noé. E Deus conservou ele e a sua família, diz a Bíblia. Aleluia. A nossa missão, igreja, conservar-se puro, limpo, batendo contra, ainda que custe emprego, ainda que custe demissão, ainda que custe morte, nós não podemos ceder. Não podemos, de forma nenhuma, ceder a essa corrupção, a essa cultura, a essa ideologia. Nós temos a nossa cultura bíblica, nós temos os nossos pensamentos bíblicos, nós temos a nossa base e regra de fé, a Bíblia. A Bíblia. É ela que guia os nossos passos. É ela o que diz para nós o que é certo e o que é errado. É ela que dá um basta, ela que dispara, ela que diz caminho para nós. E é através dela e por ela que vivemos e continuaremos a viver. Mas veio o dilúvio, assim como foi nos dias de Ló, nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comia, bebia, casava e dava-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comia, bebia, comprava, vendia, plantava, edificava. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Vai acontecer a mesma coisa. O que, pastor? As pessoas vão ser pegas de surpresa. As pessoas vão estar desapercebidas. Cuidado você que está desapercebido com o sistema, com a ideologia, com a pecaminosidade, com a cultura, com esse mundo. Você pode ser pego de surpresa. Jesus está dizendo como foi. Como foi? Assim será. Assim será. Como foi lá? Vocês viram? Vi. Houve pecado? Houve. Houve incredulidade? Houve. Houve ideias satânicas? Houve. Houve ideologias mundanas, satânicas, antibíblicas, anti-Deus? Houve. Mas também houve um juízo. Houve. Houve uma volta. Houve a pegação de surpresa do povo. Houve. Assim vai ser na minha vida também. Vai haver tudo isso. Houve incredulidade, houve rejeição da palavra, houve homem infiel sendo salvo, houve. Assim será no dia da manifestação do Filho de Deus. Uns vai ser salvo, subir com a glória, junto com Jesus Cristo para a glória do Pai. Vai ser chamado: entrais, bendito do meu Pai, para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Tomai posse daquilo que é seu. Entrai, benditos do Pai. Alguns vão ouvir isso no dia que Ele se manifestar. Mas o povo que está desapercebido, como o povo de Ló e o povo de Noé, vai acontecer a mesma coisa. Como ficou pessoas na época de Noé, foram condenadas, receberam o juízo. Vai haver na época de Jesus. Glória a Deus. Vai haver pessoas ficando, lamentando, chorando, querendo se arrepender de última hora. Não vai haver mais tempo. O genro de Ló turtubiou, ficaram, receberam a ira como chama de fogo sobre os seus corpos. Jesus falou: está vendo o que aconteceu lá em Ló? Você viu? Viu aqueles dois genros dele lá? Porque quando ele fala de Ló, temos que, todo mundo conhece, né? Fazer uma hermenêutica em cima do que ele está querendo dizer. Então ele está querendo dizer que o acontecimento de Ló vai ser semelhante à sua volta. Vai acontecer coisa semelhante ao que aconteceu na época de Ló. Viu a incredulidade daqueles dois genros lá? Viu que eles não quiseram ouvir? Assim vai ser quando estiver perto de eu voltar. Vocês vão avisar, vão pregar, mas eles não vão crer. E eu vou voltar e vou pegar eles de surpresa. Aleluia. Fiquem apercebidos. Vai acontecer isso. Viu na época de Noé? Viu uma nação inteira? Você viu que ele pregou, como Pedro diz, que ele foi pregoeiro da justiça? Você viu que ele avisou? Mas você viu quantas pessoas creu? Só ele e mais 7
pessoas. Vai ser assim na minha volta também. Fiquem apercebidos. Como foi nos dias de Ló. Nos dias de Noé, assim vai ser na manifestação do Filho do Homem. Pode ficar de pé. Glória a Deus por isso.